Eu cresci numa cidade pequena, nos arredores de Columbus, Ohio. Era o verão de 1968 e eu tinha 7 anos. Meu mundo era simples: andar de bicicleta, pegar vagalumes e trocar figurinhas com as crianças da vizinhança. A gente nem trancava as portas, não precisava. Minha escola primária, Madison Ridge, ficava na borda da cidade, cercada por uma cerca de arame e uma fileira de carvalhos altos. Toda manhã eu andava até lá, às vezes com minha irmã Sarah, às vezes sozinho. Era só a rotina. Mas naquele verão, as coisas começaram a parecer erradas. Começou com sussurros, crianças dizendo que viam um palhaço parado do lado de fora da cerca durante o recreio. Não era o tipo de palhaço de festa de aniversário. O sorriso dele estava errado. A maquiagem parecia velha, borrada, como se tivesse sido deixada no rosto por dias. Ele usava uma fantasia amarela desbotada, com botas vermelhas e luvas que pareciam estar manchadas de sangue. No começo, os professores mandaram a gente parar com as histórias. Provavelmente só alguém fazendo uma pegadinha, diziam. Mas então Danny Fisher parou de aparecer na escola. Ele era da minha sala. Um menino quieto, roía as unhas. A última coisa que lembro dele dizer foi: "O palhaço sabe o meu nome." A bicicleta dele foi encontrada jogada na calçada a poucos quarteirões da escola. Ninguém viu nada. E foi aí que o medo começou a se espalhar de verdade. O recreio foi transferido para dentro. Os pais passaram a buscar os filhos. A cidade sussurrava em pânico, mas ninguém falava alto. Mesmo assim, continuamos vendo ele, o palhaço. Não todo dia, não sempre perto da escola. Às vezes, ele ficava parado do outro lado da rua, perto da floresta. Outras vezes, as crianças diziam que ele aparecia no parque da Monroe Street, segurando um balão vermelho. Um dia, voltando para casa com minha irmã, ouvimos uma risada atrás do supermercado da cidade. Mas não era uma risada normal. Era baixa, quebrada, como se alguém tivesse esquecido como rir. Ficamos parados. Sarah apertou minha mão. Foi então que vimos um rosto branco saindo devagar das sombras. A maquiagem estava rachada, como tinta seca. Os olhos eram pretos, vazios. O sorriso parecia morto. Ele deu um passo para a frente. Seus movimentos eram rígidos, estranhos, como se não soubesse andar direito. Eu queria gritar, mas não consegui. Sarah me puxou e corremos. Quando chegamos em casa, contamos para os nossos pais. Eles não acreditaram. "Não tem palhaço nenhum", meu pai disse. "Isso já passou dos limites." Naquela noite, eu não consegui dormir. Cada estalo da casa me fazia pular. Pouco depois da meia-noite, olhei pela janela. E lá estava ele, parado na beira do quintal, embaixo do poste de luz, segurando o balão vermelho. Ele levantou a mão bem devagar e acenou. Fechei a cortina e me escondi debaixo da cama. Ele sabia onde eu morava. No dia seguinte, não fui à escola. Minha mãe disse que eu estava com febre. Fiquei de cama, tentando convencer a mim mesmo de que tudo aquilo era imaginação. Mas naquela madrugada, tudo mudou. Acordei com um som estranho. Não vinha de dentro da casa, vinha do quintal. Um som agudo, como uma buzina de palhaço. Fui até a janela. O poste piscava. No começo, não vi nada. Então a luz estabilizou. Ele estava lá, no nosso quintal, mais perto, a poucos metros da casa. O balão vermelho balançava sem vento. A cabeça dele se inclinou para trás demais e ele olhou direto para a minha janela. E acenou. Fiquei paralisado. Ele começou a andar na direção da casa. Gritei pelos meus pais. Meu pai correu até o quarto. Quando ele olhou pela janela, não havia mais ninguém. Chamaram a polícia. Procuraram ao redor da casa e disseram que não havia sinal de invasão. Apenas pegadas na terra, perto da cerca, mas não eram normais. Grandes demais. E o formato estava errado. O policial disse que devia ser um animal. Mas eu vi os sapatos, vermelhos, limpos demais.
Não dormi pelo resto da noite. Na manhã seguinte, Sara não apareceu para o café da manhã. Procuramos por ela em todos os cômodos, gritando seu nome. Foi então que vimos, no travesseiro dela, um balão vermelho, murcho, amassado e escrito com marcador preto, em letras trêmulas. Ela veio ver o balão. A polícia iniciou uma busca. Voluntários vasculharam os parques, os becos, os bosques, mas Sara sumiu como Danny, como os outros. Interrogaram-me por horas. Contei tudo. Sobre o palhaço, a risada, o balão, mas ninguém acreditou. Ninguém nunca acredita. Os dias viraram semanas. O balão ficou num saco de evidências sobre a mesa da cozinha até alguém jogá-lo fora. Minha mãe parou de falar. Meu pai começou a beber. A casa ficou muda, pesada. E ainda assim, às vezes, eu via ele. Não toda noite, mas o suficiente para eu começar a dormir com a luz acesa. Ele aparecia atrás das árvores, só uma silhueta, parado, observando. A escola fechou naquele verão. Crianças demais sumidas, boatos demais. Acabamos nos mudando. Nova cidade, nova escola, novos nomes. Mas eu nunca esqueci. Com o tempo tentei me convencer de que tudo era trauma, imaginação infantil. Algo que meu cérebro inventou para lidar com a dor. Até o ano passado, estava viajando pela Pensilvânia a trabalho. Parei num posto de gasolina numa cidade quase abandonada. Ao voltar para o carro, vi um poste de madeira coberto de cartazes antigos. Criança desaparecida. 1971, 1984, 1996, 2010. Cidades diferentes, anos diferentes. Mas em todos os cartazes, o mesmo desenho infantil. Um palhaço, olhos pretos, sorriso podre, luvas vermelhas. Guardo esses cartazes agora, numa gaveta do meu escritório. Algumas noites espalho todos sobre a mesa tentando encontrar algum padrão, alguma pista, algo que deixei passar. Mas no fundo, eu sei a verdade. Eu sei o que vi e sei que ele ainda está por aí. Na semana passada, recebi uma carta, sem remetente, só uma folha de papel. Nenhuma palavra, apenas um desenho, feito de giz de cera em papel amarelo, um palhaço e na parte de baixo, escrito com letra de criança. A Sara mandou um oi. Desde então, não durmo. E toda noite, eu ouço a buzina, a risada quebrada. E o som de um balão sendo arrastado pelo chão. Ele está voltando, talvez por mim desta vez, ou talvez por você.